Olá, tudo bom? Meu nome é Reinaldo Borba. Na verdade, o nome completo é Reinaldo de Oliveira Borba, mas eu sou conhecido como Reinaldo Borba. Eu sou paulista, ou seja, nasci no interior de São Paulo. O município que eu nasci é chamado Chavantes. Fica no sul de São Paulo, na divisa com o estado do Paraná, as barrancas do rio Paranapanema. Mas, na verdade, apesar do município se chamar Chavantes, eu não nasci necessariamente em Chavantes. Eu nasci num distrito de Chavantes chamado Irapé, que fica aproximadamente 5 quilômetros de Chavantes. Eu nasci no dia 27 de julho de 1962. Diz a lenda, porque lá na minha casa o pessoal dizia que eu não tinha nascido em 62, eu tinha nascido em 61. Nunca me explicaram muito bem esse negócio, sabe? Se eu nasci em 61 e 62. Mas, por comodismo, eu resolvi assumir a data de 1962, que me faz um ano mais novo. E eu me sinto muito melhor com isso. Eu vivi lá em Irapé, ou como se diz lá no interior, no Irapé, até 1970, que significa que eu vivi lá em Irapé até os 8 anos. Eu estudei o colégio, o grupo escolar, como era chamado antigamente, em Irapé, e lá nos anos de 1970, eu me mudei para a sede do município, ou seja, mudei para a sede Chavantes. E lá em Chavantes, eu morei até 1973. Meu pai construiu uma casa bonita lá em Chavantes, lá no bairro Chavantes Novo. Ele construiu uma casa bem bonita, mas aí ele foi transferido. Ele era barrageiro, trabalhava na Companhia Energética de São Paulo, CESP. Meu pai foi transferido para uma outra usina. Ele trabalhava na usina hidrelétrica de Chavantes, foi transferido para a usina hidrelétrica de Capivara, que fica entre os municípios de Taciba e Porecatu. Porecatu no estado do Paraná e Taciba no estado de São Paulo, divididos pelo rio Paranapanema. Então, eu me mudei para uma cidade pequena, nas proximidades da usina hidrelétrica de Capivara, chamada IEP. Então, eu morei em IEP, que fica também no sul de São Paulo, na divisa com o Paraná. Morei em 73, 74 e 75. Em 1975, eu terminei o que se pode chamar de, hoje a gente chama de Fundamental 2, eu terminei o ginásio, um colégio lá em EP chamado Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Antônio de Almeida Prado. Então, eu morei lá em EP, numa vila chamada Vila Iguaçu. Não, não, me enganei. Lá em EP eu morei na Vila Rio de Janeiro, que era uma vila operária dos operários da Companhia Energética de São Paulo. A companhia providenciou moradia para aqueles moradores que foram transferidos de outras localidades para morar e trabalhar na usina Capivara. Então, eu terminei os estudos ginasiais, vamos dizer assim, lá em IEP. No final do ano de 1975, nós nos mudamos para uma cidade agora no Paraná, chamada Porecatu,
que fica muito próximo de EP, talvez a distância não seja nem 50 quilômetros, menos de 50 quilômetros. Só que do outro lado do rio, o rio Paranapanema, que divide o estado de São Paulo do estado do Paraná. Então, do outro lado do rio, um município chamado Porecatu, onde nós fomos morar, aí sim, na Vila Operária também, chamada Vila Iguaçu. E lá em IEP, quando cheguei no início de 1976, eu fui fazer o ensino médio. Então, fui estudar numa escola particular, chamada Colégio Diocesano de Porecatu. Um colégio católico. Um colégio muito bom. Então, eu estudei nesse colégio nos anos de 76, 77, 78 e 79. E no final de 1979, eu terminei o ensino médio. Ou seja, fui diplomado no ensino médio. Lá em IEP, eu tive a experiência, as primeiras experiências do mundo do trabalho. Já tinha trabalhado alguma coisa lá em IEP, junto com meus pais, e de vez em quando exercia algumas tarefas no setor agrícola ali do entorno de IEP. Meu pai trabalhando na barragem, mas ele tinha muitos momentos livres, e minha mãe também muito interessada em contribuir com a renda doméstica. Então, nós íamos trabalhar ali na roça, no entorno da cidade de IEP. Então, lá em IEP, nós trabalhamos, eu me lembro, junto com meu pai e com a minha mãe. Minha mãe, eventualmente, mas muito com meu pai, nós trabalhamos na colheita de milho, nós trabalhamos carpindo café, eu me lembro bem, na fazenda dos Caneco, lá em IEP, e trabalhamos também, aí junto com meu pai, eu, minha irmã e meu pai, trabalhamos na fazenda Brasília, aí num processo de desmatamento da fazenda, e meu pai trabalhava no aproveitamento da lenha e das madeiras que eram geradas naquele processo de desmatamento. Então, eu e minha irmã íamos ajudar meu pai, né, nessa tarefa. Era uma tarefa muito árdua. Trabalhar na roça realmente não era brincadeira. E aí, em IEP, eu já mais rapazinho, eu comecei a trabalhar inicialmente na roça também, aí já estudando à noite no Colégio Diocesano. Eu trabalhei na roça, também carpindo café, carpindo soja, e outras tarefas do setor agrícola, trabalhando sempre para os gatos. Gato é uma figura, é uma espécie de empreiteiro agrícola que contrata os trabalhadores para executar determinadas tarefas na, nas fazendas. Por incrível que pareça, um dos gatos que eu trabalhei, seu Cesário Ricardo Ramos, é pai, talvez, de um dos meus melhores amigos. Acho que é o melhor amigo que eu tenho, que é o Abílio Ricardo Ramos. O Abílio era filho do gato, não sabia, nós nem nos conhecíamos, mas eu trabalhei pelo menos 2 anos e meio para o seu Cesário, ali na Fazenda Salamanca e em outras fazendas ali no entorno de Porecatu. Depois acabei conhecendo meu amigo Abílio, já no Colégio Diocesano, estudando à noite. Abílio era filho do gato Cesário. E nós nos tornamos excelentes amigos, mas essa é uma história que eu vou contar no próximo capítulo. Um abraço